Se você é um empreendedor que está começando, eu recomendo que você leia muito e entenda qual é o seu foco. E entenda que sim, é possível construir uma marca desde que você entenda que isso é um processo. Se você acha que você tem algo para entregar ao mundo, registre isso de alguma maneira. Não precisa achar que sonhar com um best-seller. Comece a escrever. Um dia isso vai tomar um caminho e o caminho mais importante terá sido alcançado: a cura de si mesma. O que é esse tão famoso algoritmo? O algoritmo lê as informações que você coloca em tudo. No discurso, no visual, na abordagem, no formato de gravação. E quero muito alertar. Se não há um planejamento, se não há uma estratégia, é atirar para ver se mata. É atirar no escuro. Mais um episódio do Jesus Pode. E hoje eu recebo com muita honra uma das mentoras mais desejadas do país, que está aqui no nosso Jesus Pode. 40 anos de experiência. Ela que fala de marca como ninguém, de brand. Ela que traz a essência, a experiência de tudo que uma marca precisa para ter o seu momento tão desejado na mente dos clientes. Mônica Raiol, para mim, Luzia Costa, é uma mulher que me encanta com seus princípios, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. E é um presente de Deus na minha vida que eu quero dividir com você aí. E eu te digo uma coisa, eu falo toda vez, esse testemunho, essa aula é de graça para você, mas custou tão caro para a nossa convidada gerar esse testemunho. Gerar esse conhecimento, assim como a salvação é de graça para você. Mas custou tão caro aquela cruz. Então começa seguindo e compartilhando Jesus Pode. E acompanhe a Mônica nas redes sociais dela, que nós vamos deixar todas elas aqui. Minha amiga, Deus abençoe. Muito obrigada por essa acolhida e por essa apresentação linda que você fez. Obrigada por esses elogios todos. Amém. Mas o elogio é só para um. Louvado seja o nome para de Jesus. E você tem sido uma mulher iluminada por Deus, iluminada por Jesus. E eu acho tão lindo, tão encantador, né, como que você traz a relevância das marcas, mas no momento certo, tão sucinto. Conta para nós de onde veio essa bagagem, essa experiência, porque não é de agora. Não. Agora a gente tem conhecido a Mônica, a Mônica aqui das redes sociais, mas de onde veio? É muitos anos. 40 anos de bastidor, 40 anos de construir marcas para outras pessoas, marcas de empresa e marcas de pessoa. Não é só a empresa que precisa de marca, gente também. Ainda mais hoje em dia em que a nossa imagem é tão importante. Imagem do dono da empresa, à frente da empresa. A imagem das pessoas, dos profissionais autônomos que precisam sim ter uma postura correta, porque o cliente está procurando identificação. Não tem jeito, a gente quer... Eu tenho lido que hoje em dia se sabe que não se compra produto, se compra pessoas. Olha. Se você não se identificar, se você não tiver uma mensagem clara para o seu cliente, ele não te compra. Então, a importância disso está muito claro. E, claro, está a luz de Deus na gente. Porque aí sim se criam muito mais do que sintonias, muito mais do que identificação. Se cria a verdade, né? A verdade tem que estar na cara da gente. Porque se tiver, os outros verão. Meu Deus. E isso é precioso. Não adianta, falando de marca, construir uma fachada. Ah, eu queria ser assim. Isso é máscara. Não dura. Tem data para cair. Então, a verdade tem que estar no nosso rosto. E aí, por que não revelar a verdade de Deus em nós? E tudo que Ele fez na gente.
Então, são 40 anos construindo isso e só 4 meses de palco. E como que foi isso? Qual que foi o momento, meu Deus? Olha, é uma história muito bonita, porque meu sócio ficou 1 ano martelando na minha cabeça. 1 ano ele me encheu a paciência, dizendo que eu devia aparecer, que eu devia vir para o palco, e eu fugindo, né? Aliás, tem até os vídeos que eu tentei gravar e dava pena, né? Porque sabe uma coisa, todos nós Sério? quando... É claro. Você conhece alguém que consegue fazer o melhor arroz com feijão no dia 1? Nunca. Nunca. É a mesma coisa com gravar um vídeo. Os primeiros são horríveis. Eu estava envergonhada, tímida, eu não sabia para onde olhava. E isso acontece com todo mundo. Depois de um tempo, você se identifica. Você descobre a sua linguagem. E aí começa a ficar mais fácil. E foi o que aconteceu comigo. Um dia ele disse, meu amigo disse, que ele ia criar um lugar onde eu pudesse falar. Porque tinha gente que precisava ouvir. Muita gente. E isso me emociona até hoje. Muito E foi assim que eu vim para o palco. E vocês acham que tudo começou hoje? Não, começou não. Qual que foi a sua primeira conexão lá há 40 anos atrás? Eu queria fazer alguma coisa que fosse significativa. Naquela época, eu nem tinha tanto essa ideia da importância de Deus no trabalho. Eu achava que o trabalho era só o trabalho, que Deus era uma coisa separada. Mas tenho certeza que Ele estava tomando conta de mim e escolhendo por mim, quando eu escolhi design. E foi assim, numa época em que design significava ser logotipo. Hoje não é, né? Não. Hoje uma marca é muito mais do que um logotipo, quando se fala de empresa. E uma marca pessoal é a construção da sua verdade, na sua postura. Hoje a gente tem visto muitas empresas com os seus donos sendo o rosto da marca e conversando com seus clientes. Cada um tem uma postura diferente porque são pessoas diferentes conversando com clientes diferentes. Exato. E quando eles são verdadeiros, cria essa sintonia com o cliente. E para a gente que é cristão, não tem como não ser verdadeiro, né? E não ter esse reflexo de Deus em quem a gente é. E como que as pessoas identificam hoje o momento correto e o que é o verdadeiro marketing? Porque as pessoas confundem muito, né? O marketing com o design, com o editor de vídeo, com aquele videomaker. O que é o marketing? Marketing é uma das ferramentas de marca, empresa ou marca pessoal. O que ele faz? Ele faz muito mais a parte da postura e da visibilidade, mas se ele não tem uma estratégia por trás, não tem o menor sentido. O marketing e a linguagem da marca é que vão determinar como ela vai se colocar visualmente para os clientes e para o mercado. O editor de vídeo, o designer, quem faz a parte de toda a experiência do cliente, a pessoa que faz o atendimento, todas essas pessoas operam um conceito de branding, de marca, aonde pode ter uma estratégia de marketing que pode ser discreta ou agressiva, que pode ser focada no cliente ou no produto. Tudo isso, se não tiver uma estratégia primeiro planejada, fica sendo tiro no escuro.
O que determina é uma estratégia baseada em conceitos e princípios que exatamente vão direcionar todo o resto. Ô, Mônica, isso é muito interessante, né? Porque hoje a gente vê as pessoas atirando o tempo todo e buscando por uma fama. Né? É o que a gente mais vê. Então, se preocupa muito em se tornar famoso, em crescer em número de seguidores, mas não avaliando o tal famoso algoritmo, né? O que que é esse tão famoso algoritmo? O algoritmo lê as informações que você coloca em tudo. No discurso, no visual, na abordagem, no formato de gravação. E eu gosto muito e quero muito alertar. Se não há um planejamento, se não há uma estratégia, é atirar para ver se mata. É atirar no escuro. É esquerda ou direita? Uhum. Se você não tem um plano, você atira para qualquer lugar. Pode ser que dê certo ou não. Se você tem um planejamento, você atira só mais ou menos naquela direção, esquerda, até a hora que o algoritmo entende para onde você quer ir e começa a entregar. Olha que interessante. E saiba, Luzia, e saibam todos vocês, cada algoritmo de cada mídia tem um processo de avaliação diferente. Então não adianta você planejar uma coisa para Instagram achando que vai funcionar no YouTube. É diferente. Aí você entende que se não há uma estratégia, você atira no YouTube para cá e atira no Instagram para lá. É a estratégia que vai fazer você direcionar só numa direção. E aí é o que a gente chama de cross-mídia, quando todas as mídias começam a conversar e entender quem você é. E aí a fama é decorrência. Entende como é diferente? Sim. A fama não é acaso, é planejamento. E hoje, se uma pessoa quer criar uma marca do zero, qual que seria o conselho da Mônica, o passo a passo? Essa pergunta eu gosto de responder de duas maneiras, porque muitas pessoas perguntam. E a gente tem que avaliar e responder pensando lá em você, quem está ouvindo. E ali pode ter uma pequena empresa ou uma grande empresa, e a resposta seria uma. E pode ter aquele empreendedor que está sentado numa mesa no quarto com um computador, e a resposta é outra. Então eu vou responder essa de dois lados. Se você é uma empresa, eu recomendo muito que você foque no seu produto e contrate alguém que entenda disso. Se você é um empreendedor que está começando, eu recomendo que você leia muito e entenda qual é o seu foco. E entenda que, sim, é possível construir uma marca, desde que você entenda que isso é um processo. E eu recomendo muito que você faça isso. Olha, pegue o seu telefone e olhe para ele. E procure entender quem é que está ali. Eu não estou brincando. O começo de uma marca é você entender quem você é. E entender, depois de quem você é, eu recomendo que você faça isso. E vire. E procure olhar quem é o seu cliente. Quando você voltar para você, você terá duas informações importantes. São essas informações que vão dizer para onde você vai, o que você tem que fazer. E aí você começa a construir todas as suas visibilidades. É daí que vem como é que vai ser o seu site, como é que você vai se registrar em todas as mídias sociais, qual vai ser o seu nome. O seu nome não precisa ser o seu nome. Agora, por favor, não faz aqueles nomes que só tem consoante. Porque naming é parte do processo do sucesso.
Um bom nome te leva para frente. Não precisa ser o seu. Pode ser o do seu produto, pode ser o nome da sua ideia. E essa é a minha dica para você que está aí no quarto procurando começar a empreender. Hoje em dia tem algumas IAs que podem te ajudar, mas elas não vão te ajudar se você não souber quem você é. Que elas pedem que você alimente, né? Você tem que dar o input lá de quem você é. E desta informação é que poderá vir ajuda, de verdade, ou algo para jogar no lixo. E nesses 40 anos de experiência que você teve, dessa bagagem, qual que foi o desafio que você mais se deparou ao longo desses anos que você vê que se repete dentro de departamentos diferentes, de equipes diferentes que você foi? Eu tenho uma dica. Tá. Estude sempre. Estude sem parar. Estude coisas parecidas. Eu, quando estava no design, fui estudar sobre engenharia, sobre arquitetura. Coisas parecidas. Fui estudar sobre imagem pessoal. Fui estudar sobre ser humano. Tudo para trazer, para melhorar o meu design. Até hoje eu estudo. Eu tenho agora 2 mentores, 3 mentores, são lindos, têm metade da minha idade. Por que isso é importante? Porque a gente não para de estudar, porque os conceitos não param de mudar, porque a gente precisa estar atualizada e entender a amplitude, porque quanto mais o tempo passa, mais as coisas crescem. Vai estudar semiótica, vai estudar tudo, história. Estudar história é muito importante, viu? Exato. Porque é isso que te dá a visão. Sabe por quê? Porque você precisa ter um posicionamento. Precisa ser único. E ser único só estudando. Só estudando identidade, né? Como que eu trago a minha identidade para a identidade do meu produto? E precisa trazer? Não sei. Não precisa trazer. O seu produto pode ser criado do zero e ele crescer como uma coisa paralela a você. Porque aqui nós temos a identidade de um produto, o brand, a marca de um produto, que pode ser a marca da empresa. Tá. E você, como ser humano, ter um brand, uma marca pessoal. Que lá na frente eles se juntam, mas eles são diferentes. Então eu posso ser uma pessoa, a Luzia, uma marca, e as sobrancelhas outra marca. Deve. E aí as sobrancelhas vai ter o rosto falado da Luzia. Mas se a Luzia não está construída, ela não pode ser o rosto da marca. Por quê? Identidade. Identidade. Que é o lugar onde as pessoas são mais feridas, né? E interessante que Satanás foi ali que ele tentou tirar Porque, Jesus gente, da olha, santidade. na hora que você faz isso aqui, você tem que vencer um monte de barreira. Entendeu? Mas não tem nada que possa ser criado se você não se entende. Porque primeiro você entende, depois você entende com o Pai. Aí você está pronto para partir para frente. Interessante. Aí você se conhece e, gente, vai aguentar os percalços de fazer tudo isso, né? Porque não é fácil empreender, né? Não é fácil. Luzia, você pode dar essa aula melhor do que eu. Não é fácil empreender. E algo que eu acho lindo, que quando você traz essa referência, essa autoridade, essa pontuação específica, né? Que você traz é uma variedade de marcas ao qual você... eu falo que você ministra sobre cada uma delas e faz com que a pessoa entenda e reflita que existiu algo por trás daquela marca. Não só existe, que existiu algo muito forte, porque muitas marcas que você traz, os fundadores já nem existem mais, já não estão mais aqui. E elas permanecem, elas perduram. Perduram porque elas têm uma base de verdade. Elas foram construídas em cima de um legado. Tem muitas empresas que hoje já estão sendo administradas pelos netos,
Sim. Mas há um legado a ser mantido ali, porque foi construído em cima da honra da coragem dos fundadores, que às vezes nem apareciam ainda, né? Hoje você pode ter uma empresa dessa que tem o rosto do neto como diretor, como CEO. coordenador, como CEO, como mantendo essa marca, mas tudo isso foi construído lá atrás. E qual que é você acha que é a maior dificuldade de deixar um legado? Porque as empresas têm tanta dificuldade de passar por um legado, porque hoje a gente vê muita herança. Pois é, isso a gente estava falando ontem numa palestra. Isso é construído. E é preciso ser construído lá atrás, para ser ensinado para os filhos e netos. Se esse fundador pode deixar dinheiro e uma empresa, mas não deixar um legado, porque o legado está em cima dos valores dessa empresa. E se esses valores não são claros e não são transmitidos para que todos possam entender, essa empresa é só uma fachada. Com um produto de sucesso, mas ela não tem o mais importante, que são os valores que estão por trás. E o que você, hoje com a sua experiência olhando, nós vemos, né, marcas que fizeram muito sucesso lá atrás. Tem grandes nomes e que de repente hoje viraram fumaça, sumiram no mercado. Porque não haviam valores a serem seguidos e ela foi seguindo o vento do mercado. E isso não pode funcionar bem. Pode funcionar para uma empresa que está muito segura do que ela é e do que ela faz. A tal que sabe seus valores. Mas para uma empresa que só está atrás do faturamento, ela corre alguns riscos. Inclusive de perder o direcionamento. E a gente vê isso acontecer em empresas de várias... Não só do Brasil, viu? A gente vê isso acontecendo lá fora. Em empresas importantes, inclusive. Mas isso é, graças a Deus, resgatável. Ela pode botar um pé e dizer, peraí, deixa eu olhar para trás e ver como era o começo, qual o significado que havia. Porque, gente, vida sem significado faz sentido, né? Sim. Não faz sentido. E é no resgate desse sentido, dessa história, desse sentimento, desse valor, que se constrói, se reconstrói, se reencontra a jornada. E quais os pontos que quando eu olho para uma marca que eu consigo identificar? Essa vai ser uma marca que vai performar. Você, hoje, né, com essa sua experiência, quando você identifica? É difícil te dar uma resposta segura disso. Por quê? Porque a gente, na maior parte das vezes, está vendo o lado externo disso tudo. A gente está vendo só a parte visível da história. E para eu responder a você, eu precisaria conhecer os bastidores dessas empresas. E isso não é uma informação que esteja aí disponível. A gente encontra algumas informações sobre como funciona a empresa, mas são poucas. Mas o seu olhar crítico, quando você olha, quais são as características? Essa letra poderia ser melhor, essa cor ajudaria, essa cor não condiz com esse ambiente? Nesse sentido, sim. Que é, por exemplo, você analisar todo o visual de uma empresa que está vendendo um produto para o público errado. E aí, como que é isso? Dá um exemplo para a gente. Vamos dar um exemplo de uma coisa certa. Por exemplo, as Havaianas, ela sabe quem é o público dela. E ela conversa com esse público. Ela traz muito dessa brasilidade. Então, ela sabe conversar com o público dela. Duas coisas são importantes quando a gente analisa o brand de uma empresa. Se ela sabe qual é o seu posicionamento único, se ela sabe o que ela é tão especial. Eu gosto muito da ideia de... Eu não vejo concorrentes.
Porque se a empresa sabe exatamente quem ela não tem concorrente, né? Exato. E outra coisa é, a sua mensagem está clara? Eu gostaria de perguntar para todo o CEO, a sua mensagem está clara? Eu falo que é igual o ser humano, nós somos criação de Deus. Todos nós somos pessoas criadas por Deus, criaturas criadas por Deus. E apesar de sermos muitos, diante do Senhor somos únicos. Quando você fala de uma característica em comum, são pessoas, seres humanos, gente, é um monte de gente. Mas quando o Senhor olha, ele não fala, é tudo igual. Existe algo que é único, uma identidade única no Senhor. Pode existir centenas, milhares de salões de beleza, milhares de franquias de sobrancelhas. Mas as sobrancelhas, ela tem uma particularidade, a qual o Senhor destinou algo através dela. E é isso que eu preciso entender. É o posicionamento único. É o que te faz única. Aquilo que só você faz, ninguém mais faz. Quando Deus olha para nós, ele vê exatamente aquela Mônica que ele criou. Que não é igual a outra Mônica que está lá no andar de baixo. Ela é diferente. É diferente. E é esse amor de Deus que constrói o nosso valor e a nossa verdade. Ô, Mônica, e sobre a imagem pessoal? Né? Você disse que foi buscar, estudar um pouco mais sobre isso. Qual é a importância e relevância que isso tudo tem dentro da criação de uma marca? Da construção de um brand? Né? É vital porque a gente não pode querer conversar com uma pessoa numa linguagem que ela não entenda. Se você quer ser compreendido, você não procura falar de um jeito que o outro te entenda. E aí você está usando isso só na linguagem, mas não está usando no seu visual todo? Qual o sentido? Então, se você quer ser uma professora de escola, deixa o cabelo crescer. Mas se você vai ser uma médica, talvez o cabelo curto faça mais sentido. Usando só o exemplo do cabelo, toda a nossa linguagem não verbal tem que ser coerente, consistente com aquilo que a gente faz. Porque senão gera ruído. E aí toda dificuldade é aumentada porque há ruído na comunicação. Imagem pessoal é também uma comunicação. Roupa fala. Sapato fala. Relógio fala. Tênis fala. Tudo fala. E se você não sabe essa linguagem, você não constrói uma imagem conforme aquilo que é necessário. E falando em relógio, a gente vê que você tem uma personalidade e sempre nos seus vídeos você está aí com 2 relógios. Por quê? É uma estratégia? Você vai me permitir um segredo, não vai? Não é uma estratégia, mas se eu tivesse pensado nisso antes, eu teria feito. Olha, interessante. Porque são pontos chaves, né? E a gente vê, trazendo nessa questão da estratégia, uma marca, ela tem seus gatilhos, né? Ela tem algo que comunica. Ela tem que ter uma narrativa. O que é isso? Um discurso correto, que é pensado. Ela usa certas palavras. Por que a gente não pode usar jargões para falar com um professor? Por que você usa palavras mais simples quando conversa com crianças? Tudo isso faz parte. Então, isso é uma construção em que você fala do seu formato, da sua forma de falar, de uma forma que o outro entenda. E como que eu consigo entender que meu público está maduro o suficiente para que eu aprimore um pouco mais essa linguagem? Porque a gente sabe que nessa questão da crescente, né, que todos os dias chegam seguidores novos. Eu falo que é um desafio para quem lida com as redes sociais. Porque você acabou de dar o exemplo do professor. O professor, ele tem o desafio de ensinar e de ministrar a linguagem certa para a idade certa.
Mas quando ele fala com a criança, ele fala com uma linguagem. Quando ele fala com o pai da criança, ele fala com outra, né? Exato. Porque cada um chega no momento certo, numa sala correta, e aquele pai, ele está alinhado com a idade daquela criança. E muitas vezes, uma pessoa que está crescendo muito, você está crescendo muito nas redes sociais. Então, chegam seguidores muito maduros, já com grandes marcas, buscando por esse aprendizado, por essa coerência desse posicionamento grande, que é o qual você tem hoje, e vai chegar pessoas ali que estão aprendendo sobre marca. Isso é um desafio, eu vejo assim como uma dor. Eu passo, às vezes, por perguntas muito relativas e as pessoas fazem um vídeo falando disso, agora faz um vídeo falando dessa situação. E se acaba que quando você olha, assim, é um mar de conteúdo, é um oceano azul ali em cima daquele público. Por isso que existe a estratégia de conteúdo. Perfeito. Mas eu quero falar um pouco mais sobre isso que você comentou. E aí eu volto de novo a citar meu sócio Joel, porque... ele diz que eu gosto de tocar violino, mas que eu preciso aprender a tocar cavaquinho. E não falar sempre de uma maneira profunda. Porque nem todo mundo que chega no meu perfil está buscando a profundidade. Então eu tenho reels que são profundos e complexos e outros que são cavaquinho, que tem profundidade, mas não tanto. E entenda uma coisa, quando as pessoas vão chegando no seu perfil, você acha que estão chegando pessoas mais maduras. Não são. São as mesmas. As pessoas com quem eu me conecto são pessoas de universos com quem eu me conecto. Por exemplo, eu não tenho nenhum sorveteiro, nenhuma pessoa nenhum ambulante no meu perfil, porque eu não me conecto com eles. Eu me conecto com empresários, com pessoas que estão começando marca. Então, com eles eu posso falar o meu tom de voz. Por isso que não preciso mudar. Por isso que eu posso ter o discurso de conexão com eles. E hoje, qual que é a maior procura, qual que é a maior dor que você entende no mercado, onde a Mônica Arraiol é convidada para ministrar, para palestrar? É muito interessante porque os convites, graças a Deus, estão vindo e de pessoas realmente querendo aprender mais sobre esse universo de marca. Mas muitas pessoas, sim, buscando marca pessoal. Porque os empresários estão entendendo que não há uma empresa se ele não tiver uma marca pessoal coerente, que fale a linguagem dele, que fale a linguagem que o cliente dele está acostumado a ouvir. Então essa é uma procura muito grande. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, diferente de muitas pessoas dessa área, primeira coisa que eu faço é assinar um contrato de confidencialidade. Perfeito. Porque, sabe uma coisa? Não me interessa expor ninguém. Meu pai não expõe ninguém, não vou começar eu. Perfeito. As pessoas têm direito à sua privacidade. Porque só na privacidade ela consegue superar o que você falou, de fazer coisas que não são difíceis. Sim, às vezes é preciso superar. E aí é preciso estar seguro, no lugar seguro. E hoje, qual que você acha que é a maior característica de um mentor? Lucidez. Porque se ele não tiver lucidez, ele fica muito bitolado naquilo que ele sabe fazer. E essa visão ampla é importante, porque as pessoas são amplas. Quais foram as marcas que você trabalhou antes de ter a marca própria? Foram muitas, né? Foram 40 anos. 40 anos. Numa época em que as marcas pensavam que elas precisavam de logotipo. Hoje a gente entende que é muito mais do que isso. São 30 itens, só para você ter uma ideia. 30? E logotipo está dentro de uma coisa que a gente chama de identidade visual.
Então, são 30 coisas e dentro da identidade visual tem mais 30. Quais são os 5 mais importantes dessa esfera? Tom de voz, Tom de voz. que é a postura, posicionamento único, ter a sua mensagem clarificada, compreendível, ter o seu produto totalmente organizado, testado, né? Atendimento, comunidade, identidade visual, por que não? A visibilidade, que é toda a parte visível, de anúncio de televisão a post no Instagram. Tudo é uma coisa só. Senão parece uma pessoa desconectada. Parece uma barata tonta. E empresa não é para ser barata tonta. É ordem e bom senso, né? É. Decência e bom senso. Oxi. Ordem, decência e bom senso. Então. E a gente é convidado a isso, né? O pai nos ensina isso, né? Então, por que a gente não vai aplicar isso nas nossas empresas? Com certeza. Numa contratação, né, por um departamento que vai cuidar da identidade dessa marca, que vai cuidar de todo esse processo desse crescimento, quais que seriam o ponto-chave numa entrevista de emprego para contratar pessoas corretas para essa equipe? Olha, a palavra que vem na minha mente mais rápido não são palavras de ordem de competência. Uhum. São palavras de ordem do ser humano. Caráter, verdade, identidade, autoconhecimento. Eu acho que tudo pode ser ensinado, menos isso. Isso a gente leva toda uma vida para aprender. E a gente não aprende quando a gente é contratado e é posto diante de um telefone para atender o cliente. Ele pode, no máximo, aprender e decorar um belo roteiro de venda, mas ele não decora caráter. E o autoconhecimento, o quanto isso soma? É uma jornada, né? É uma jornada. E longa. Longa. E ela é opcional? Não acho que seja. Obrigatória. Obrigatória. É, obrigatória. Você não vai ficar sofrendo, né? Você pode optar por não se conhecer Você melhor. pode ensinar um bom homem a ser um bom vendedor. Mas você não pode pegar um bom vendedor e ensinar ele a ser um bom homem. Não. Eu falo muito nas entrevistas. E principalmente quando passam por mim, eu falo, olha, tem uma coisa que eu não admito. Eu não vou ficar chamando a atenção de educação. Eu tenho que dar para os meus filhos, Caio e Renata. Caio já é um homem de 24 anos, então a obrigação dele é ser bem educado, e ouvir o que eu falei. Renata também já é uma mulher de 17 anos, então agora dá continuidade. E educação é pai e mãe. Eu estou aqui para ensinar você, para direcionar você. Mas uma coisa que eu nunca vou admitir na minha empresa é você ser mal educado com alguém. Então é algo assim, é injustificável. Entendeu? E passível de demissão. É isso. Agora, se você errar numa sobrancelha, se você errar numa situação, nós vamos voltar você para o treinamento. Nós vamos treinar você até que você se torne bom o suficiente para aquela função. Mas falta de educação nós não vamos tolerar. Isso você acabou de confirmar. Isso é aprendível. Ser uma boa pessoa não é aprendível. Entendeu? Então eu olharia se vocês... Você sabe que hoje em dia muitas pessoas falam, você escolher a mesa que senta. Você escolher com quem se relaciona. Entendeu? E eu acho que isso é um dom que Deus nos deu, né? Poder escolher, eu acho que é um privilégio. Muitas vezes a gente não pode, mas fique atenta, perceba, aprenda. A intimidade, a gente precisa entender que a intimidade é algo muito reservado, muito secreto. Jesus nos ensinou isso. Ele tinha 12 discípulos. Não é? Né? Ele tinha 12 homens que caminhavam com ele. Tinha alguns
Com cada um, ele se comunicava de uma forma específica, particular e peculiar. Mas você vai pegar 3 que eram íntimos dele, né? Que os momentos mais desafiadores, ele compartilhou com ele muita coisa que a gente não sabe daquele bastidor, mas ele confiava em alguns para estarem com ele, essas mesas mais reservadas, essas escolhas mais reservadas. Então a gente precisa entender até onde a gente expõe, até onde a gente, inclusive a respeito dos nossos testemunhos. Nós vamos ver na palavra de Deus, outra coisa que eu conversando outro dia, com o meu professor particular de escola bíblica, a gente conversando, que é meu motorista, assim, que a gente sempre vai viajando isso é ótimo. Vai tendo um tempo assim, muito precioso. Ele é um excelente professor e ele vai me contando e a gente conversando sobre por que tinha algumas pessoas que Jesus curava e deixava com que elas fossem, contassem, revelassem, e aquele testemunho, né, gerava muitas vidas e trazia muitas pessoas. E outras ele falava assim, não conte para ninguém. Porque vão ter situações, vão ter testemunhos, vão ter conquista que é para você e para os seus íntimos. Vão ter testemunhos que vão ser gerados que é para a edificação da sua casa, não é para os outros saberem. Não. E a gente, na ânsia e de querer achar que a gente pode falar e contar para todo mundo, principalmente nós somos da área de comunicação e hoje com as redes sociais, a gente acaba expondo o que Jesus mandou guardar. E a gente perde a bênção. Eu acho que essa parte da exposição a gente tem que ser muito cuidadoso, porque a gente tem a ilusão de achar que tudo uma festa, uma alegria e está tudo bem. Não, a gente lida num mundo onde há maldade. E algumas coisas são para ser reservadas. Não exponha muito a sua família, preserve seus filhos, porque você não sabe onde essa imagem está indo. E eu acho que a gente pode ser sábio nesses momentos e preservar um pouco, não? Agora uma pergunta bem particular. O que as mídias sociais, o que as artes, né? O que pode ter por trás dessas imagens que podem influenciar o vício ou induzir pessoas a coisas erradas do outro lado da tela? Como você prevenir de tudo isso? Com um pouco de discrição, buscando ferramentas que possam avaliar aonde a sua imagem está indo. Hoje a gente tem alguns aplicativos que podem te ajudar nisso. E fazer sempre a opção do menos. Porque se você se expor menos, amanhã você pode escolher se expor mais. Mas se você jogar tudo na mesa, não dá para recolher depois. E como eu doso a exposição? Porque quando a gente começa a falar de imagem pessoal, de trabalhar uma marca pessoal, um bem, a pessoa de cara ela vai falar, vou precisar me expor, né? Dar minha cara todos os dias, tantas vezes por dia na internet. O quanto eu sei que é o momento de eu dosar isso? Fazer a opção do menos. Se vai errar, erra para menos. Se vai falar, eu acho que eu vou guardar essa frase para depois. Se está na dúvida, não faz. Porque, não esquece, também a jornada. E recolher depois o que foi lançado ao vento, não é possível. Então, dose para menos. Mas eu posso viralizar amanhã se eu falar isso. Será que você depois vai querer? Olha o preço, pondera. Você pode até gravar um vídeo que você fale o que você quer e você seja a bacana do bairro. Pensa 2 vezes antes de postar isso depois. E o excesso de conteúdo digital? Estar em várias plataformas ao mesmo tempo, esse vício, né, que as pessoas têm tomado, de amigos virtuais, tem pessoas que é tanto tempo
A gente vê aí as influenciadoras, a gente vê muitas blogueiras sofrendo Pois é, porque quando se distancia disso daqui, não consegue ter vida familiar, não consegue ter vida própria. Falo, né? Elas acabam sendo o tempo todo monitoradas pelas telas. porque não há uma lucidez e um planejamento nisso. As telas a gente já sabe que viciam como uma droga. Então, se você pensa 2 vezes antes de tomar um martini, pense 2 vezes antes de ficar 2 horas a mais. Comece a controlar, estabeleça parâmetros. A gente vê bons profissionais de comportamentais dizendo desligue a tela depois das 6 horas, faça uma desintoxicação antes de dormir. E a gente também, por outro lado, vê as pessoas malucas filmando deitada no travesseiro. Bom, isso não levará a um bom lugar, penso eu. Verdade. Como criar um conteúdo de valor, Mônica? A pessoa que ela não tem condições, ela não tem dinheiro de pagar para uma mentoria, de contratar uma equipe, e ela tem vontade de se posicionar e se tornar Mas eu já ali te uma dei a referência. dica. Olha, É isso. para quem você é, o valor está lá. O valor está lá. Se não está, vai estudar, menina. Tá, mas essa pessoa que ela tá ali, ela olhou, ela entendeu. Mas muitas vezes a gente vê hoje a maioria, tá, de pessoas, de mulheres que elas estão paradas. Eu falo muito mulher porque eu recebo muitas mulheres, né? Mas Sim. no geral. Ela sabe o que Deus fez. Ela sabe o que ela precisa. Mas ela tem algo que é travado. Qual que é o empurrão? Tem pessoas que não conseguem, que elas estão estacionadas e têm um potencial absurdo, gigantesco. A gente sabe que o autoconhecimento, a gente sabe que ela tem uma barreira muito grande. Mas é necessário que ela esteja exposta ou ela pode fazer isso de uma outra forma? Há várias maneiras de você divulgar esse conteúdo. Não precisa estar no Instagram. Não existia Instagram há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. E como é que a gente fazia? Vai escrever um livro. Vai escrever o roteiro de um filme. Vai criar a sua história. Vai ajudar as pessoas. Nada se resume se resume a telas. Não. Se você está com problema de destravar, uma terapia ajuda, né? Um jejum ajuda, né? Vai orar. São vários processos que a gente vai fazer um exercício físico, vai caminhar no parque. Porque sabemos que há várias maneiras de você sair dessa posição difícil que muitas mulheres se colocam, né? De estarem cerceadas de si mesma, né? Às vezes não é nem o mundo externo que põe essas cercas em volta dela, é ela mesma. Com os autojulgamentos, com o próprio menosprezo, que eu acho que é uma das coisas mais terríveis que existem. É acreditar em todas aquelas maldades que lançaram sobre você. E para começar a arrancar essas cercas em volta de si mesma, perfeito, é um pouco de coragem, muita oração. E uma coisa que nós temos e que usamos muito pouco, fé. A certeza das coisas que se esperam não se vê. Né? Fé. Se você acha que você tem algo para entregar ao mundo, registre isso de alguma maneira. Não precisa achar que sonhar com um best-seller. Comece a escrever no papel de pão. Começa a registrar. Começa a registrar. Um dia isso vai tomar um caminho. E o caminho mais importante terá sido alcançado. A cura de si mesma. Top. E deixa eu te falar uma coisa. Qual que é o maior desafio hoje para o departamento de marketing criar e falar com a geração Z?
aprender e entender a dor deles. Porque a gente gosta muito de achar que a geração Z não tem problema. Ela é alegre, Será que ela é alegre mesmo? Será que aquilo não é só uma fachada para esconder medos incríveis? Tristezas imensuráveis? Lacunas que ela não sabe onde curar? Vai entender a dor que eles têm. Depois que você entender a dor que eles têm, você vai saber como conversar com eles. Você sabe que eu estava vendo um estudo recente sobre a curva da felicidade. Né? E aí onde essa felicidade ela tem um pico maior ali dos 20 aos 30 anos, ela desce, né? 40 a mais, ela tem uma queda, a mulher naquele estilo de vida e filho, situação financeira, e organizando e toda aquela questão lá já cansada, né? Buscando, tem aquela queda. E depois dos 50, ela começa de novo a ter esse pico, nesse aumento dessa felicidade de novo. Essa seria a regra por muito tempo da curva da felicidade. E hoje teve uma queda muito grande nessa de 20 e 30 anos, que seria, né, de 18, que é a geração Z, que era onde estaria no pico da felicidade, teve uma queda muito grande dessa felicidade, onde são muito inseguros, muitos infelizes, o índice de suicídio nessa idade muito grande, uma insatisfação momentânea, uma falta de propósito, e assim, deixando a vida me levar e o que eu quero ser e o porquê eu quero ser. Não tem, né, aquela geração que eu vou fazer, eu quero fazer, aquela vontade de viver, ela teve uma queda muito grande. E a gente sabe que essa liberação que a gente tem desde um bebê hoje, a quantidade de informações que tem de tecnologia, eles em algum momento, essa conta ia chegar em algum momento. Essa conta ia chegar em algum momento. E hoje você olhando tudo isso, é você que é essa estrategista aí, que a gente vê, as pessoas confiam demais na sua opinião. É de extrema importância ter essa análise, né? Ter esses dados, porque como que você faz um marketing relacionado para esse público, o qual você, até pouco tempo atrás, você acreditava que estava no auge da felicidade, e hoje eles estão com essa queda. Eles perderam a esperança. Eles eram felizes porque eles tinham esperança de que tudo era possível. Eles perderam a esperança e depois, porque essa curva diminuiu, porque desse lado de cá a pessoa foi largando, se distanciando de si. E começa a subir quando mais velha, depois perto dos 50, porque ela se reencontra consigo mesma. Olha. Então, a solução está em identificar isso e sair desse quadro. Se encontrar. Entender que meu filho tá sem esperança, então o que eu faço? Não achar que esse jovem está feliz da vida, ele está cheio de dor, ele está todo arrebentado, gente. É que a gente se arrebentava lá pelos 40, só que agora está se arrebentando mais cedo. E a solução, não só de venda, a solução está em entender e chegar junto. Ajudar que essa dor passe. Entender o que é preciso ser feito. Para que ele não precise se distanciar de si mesma. E qual o motivo, né? Não saber quem são. Eu acho que a nossa sociedade pode responder essa pergunta melhor do que eu, né? Sim. O que a minha geração, ou a geração que veio logo depois da minha, o que nós fizemos com essa sociedade? Que faz com que um jovem hoje de 16 anos não tenha esperança. Eu me lembro de mim aos 16 anos, eu achava que tudo era possível, que ia ser uma fantástica vida. Hoje eu não tenho muito essa esperança, não. Por que ele vai se animar? Eu não me animaria. Você se animaria? Não. Então a gente é que tem que dar um passo atrás e ir lá olhar para ele, né?
não adianta ficar culpando a geração Z. O que eu estou entregando, né? O que eu estou deixando para ele? O erro foi meu, né? Então, eu acho que para uma análise, sentar e fazer uma análise disso, eu acho que valeria a pena, não? Com certeza. Ainda mais nós que sabemos do Espírito Santo, que está conosco, que nos ouve, que nos responde. Não é? Isso é um privilégio. É forte. Não é? É forte. Eu tenho fé de que eu posso chegar a essa solução, porque eu não vou atrás dela sozinha. Perfeito. Não é? E a gente caminhando pro final, porque voou, né? Eu fiquei aqui, assim, maravilhada com essa aula. O que esperar do marketing daqui a 10 anos? Eu gostaria de ter essa resposta para você. Porque se eu soubesse essa resposta, eu me preparava para 10 anos. E para se preparar? Atualizando diariamente. Estudar diariamente. Eu acho que essa é a grande ferramenta que nós temos como ser humano e que usamos muito pouco. Ainda se usa pouco. Ainda se usa pouco. Eu acho que a gente está feito um louco atrás de tecnologias e a gente tem feito um bom serviço nessa área, Sim. né? Mas a gente está muito fraco atrás de entender o ser humano. Você sabe que eu falo nas empresas, correu-se tantos anos, tanto tempo buscando automatizar tudo atrás de altas tecnologias e nunca se buscou tanto por treinamento de humanização de empresa como tem buscado nos tempos de hoje. E equilibra tudo, né? Pois é. Tudo. A gente provocou esse desequilíbrio. Eu acho que a gente tem que... Eu acredito nisso também. Ir atrás para melhorar um pouco, né? E isso passa por entender, ter misericórdia, ter um olhar, uma visão sobre tudo. Meu Deus. Antes de você deixar uma mensagem final, eu queria agradecer você por essa aula, pelo seu sim. Eu fico emocionada porque, assim, eu sou sua fã e eu admiro. E eu acho lindo a forma que você tem feito, com que você tem lidado com cada ser humano que tem aí te acompanhando dia após dia. Então, eu queria presentear você com as sobrancelhas, que é a nossa marca, que o senhor tem permitido que a gente alcance que tantas delicada, vidas. Querida. E o meu devocional do empreendedor. Muito, muito obrigada. Obrigada pelas suas palavras de carinho. Eu queria só dizer, gente, eu não faço tudo isso sozinha. Eu tenho uma boa equipe. Uma equipe que Deus foi me dando e me juntando à minha jornada. Porque a gente não faz nada sozinho, né? Possível. A gente precisa de boas pessoas conosco. Nem respirar. Para criar coisas lindas assim e para construir uma jornada. Não se constrói sozinha. E você que está aí já sabe, né? Existe uma forma de você ajudar essa mensagem a chegar mais adiante, a propagar o que Deus tem feito através desse programa, compartilhando, curtindo, seguindo as nossas redes sociais, se inspirando, porque Jesus fez na vida da Mônica, Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida, aí, aonde você está. E Deus abençoe e excelente semana para você.